9 de abril. Essa é a data que dizem que a guerra do Irã pode acabar. Os preços do petróleo despencariam, as ações poderiam disparar. Vai ser grande. Se isso acontecer, ainda há muitos detalhes para resolver. Temos tudo isso para você hoje. Temos os gráficos mais recentes das ações, gráficos do Bitcoin, gráficos do Ethereum. Temos muita coisa para analisar. Então, é melhor a gente começar logo. Então, antes de tudo, esse oficial israelense disse ao Yet Out que Washington definiu 9 de abril como a data para acabar com a guerra contra o Irã. Interessante. Provavelmente, esse é o período em que você precisaria ver as coisas se resolverem de alguma forma, algum tipo de cessar-fogo, algum tipo de acordo. Se isso se resolver até lá, os piores cenários para o petróleo não vão se concretizar. Ok, se continuarmos assim até o fim de abril, se preparem porque depois disso deve piorar bastante. Ok? Porque é nesse ponto que a recessão global vira uma possibilidade real. Se os preços do petróleo dispararem bem acima de $150 por barril, isso é uma péssima notícia para todo mundo, em qualquer lugar. Ok? Não é só que você vai pagar mais caro pela gasolina. Você vai pagar mais caro por tudo. Tudo aumenta. Interrupções curtas podem causar picos temporários de preços. Se isso for revertido logo após 9 de abril, será apenas uma breve interrupção e os mercados vão se recuperar. As economias ficarão bem, tudo dará certo. A pressão agora é para fechar um acordo. E eu sei que você provavelmente está pensando, Lark, a gente tem falado pra caramba sobre macro recentemente. Cara, mas é tudo uma questão do cenário macro. Essa é a história, beleza? Se o conflito com o Irã não acabar logo, isso terá implicações extremamente graves. Para as economias globais, o novo líder supremo do Irã concordou em negociar com os Estados Unidos e chegar a um acordo, segundo fontes da mídia israelense. Todos querem uma solução para isso. Politicamente, Trump precisa de uma saída e não pode ter os preços do petróleo tão altos por muito tempo. Ele não quer ser o cara que causou a depressão global. Certo, ele precisa de uma saída. E os iranianos também querem sair. Eles querem voltar a algum tipo de normalidade, eles vão lutar se for necessário, mas tenho certeza de que prefeririam não ter essa guerra destrutiva acontecendo. Uma fonte disse a Tasnim que Trump recuou e não houve negociações. Um alto funcionário de segurança disse a Tasnim que Trump desistiu de atacar infraestruturas críticas, após considerar críveis as ameaças militares do Irã. A pressão dos mercados e riscos para títulos dos Estados Unidos e Ocidente ajudaram no recuo. Mediadores enviaram mensagens ao Irã desde o início da guerra, mas o Irã afirma que seguirá se defendendo até alcançar dissuasão. Tenho certeza, claro, que eles vão continuar se defendendo, né? E eles não querem parecer fracos, eles não querem parecer que são eles que estão tentando conseguir um acordo. Eles querem manter a postura de durões. Somos muito durões. Não mexa com a gente. Claro, mas nos bastidores há conversas acontecendo. Como essa conversa vai ser, como será o acordo final, o que o Irã concorda e o que os Estados Unidos concordam, vai, claro, determinar como tudo isso vai se resolver. Negam negociações. O Irã afirma que o Estreito de Hormuz e mercados de energia não se estabilizarão nas condições atuais e alerta que o ultimato de 5 dias de Trump indica escalada. Então, por um lado, você tem os iranianos dizendo que não há negociações acontecendo porque eles não querem parecer fracos, certo? Trump afirma que as negociações ocorrem para passar a imagem de negociador e fechar um acordo. Acredito que as negociações estão ocorrendo. Obviamente, vamos descobrir muito em breve se um acordo realmente vai ser feito, mas já tem fontes suficientes começando a vazar informações. Tipo, bom, eles estão conversando. Ok, eles estão conversando. Então vamos ver o que realmente acontece aqui. De novo, 9 de abril, essa é a data divulgada e cogitada como a que teria sido definida. Ok. Relatos indicam que o Irã permite a passagem de todas as embarcações estrangeiras pelo Estreito de Hormuz, exceto navios de Israel e dos Estados Unidos. Isso é uma grande notícia. Isso é uma notícia muito importante, cara. Se todos os outros navios podem passar, isso já representa 99% do tráfego no Estreito de Hormuz. Certo.
Navios israelenses e americanos vão representar uma porcentagem muito pequena da quantidade de navios que passam por ali. Lembre-se, os Estados Unidos recebem a maior parte do seu petróleo não do Oriente Médio, mas de países como Tailândia, Austrália. São eles que realmente estão enfrentando dificuldades aqui porque recebem seu petróleo do Oriente Médio. Tivemos uma coalizão internacional, incluindo Austrália, Nova Zelândia, Alemanha, Reino Unido, França, Japão e outros, que declararam que vão atuar juntos para proteger o estreito. Certo? Então, como o estreito vai ficar depois que esse conflito se resolver, provavelmente será bem diferente de como era antes. Mas o que é interessante, o detalhe mais curioso aqui, é que você pode passar pelo Estreito de Hormuz. Existem duas pequenas ilhas iranianas pelas quais você precisa passar. E aí tem um cara lá, em um barco, que vem até você e diz: "Ei, você trouxe aqueles 2 milhões de yuans chineses pra gente?" É hilário que eles decidiram cobrar em yuans chineses, não em dólares americanos. Eles querem ser pagos em yuans chineses, cara. Seu navio pode passar, basta pagar o pedágio. Parece estranho, mas todas as grandes vias navegáveis, como o Canal de Suez e o do Panamá, cobram pedágio. Por que não o Estreito de Hormuz? Os fuzileiros navais dos Estados Unidos devem chegar ao Oriente Médio na sexta-feira. Isso é no final da extensão de 5 dias para o acordo com o Irã. Se algo acontecer, será na sexta à noite, após o fechamento dos mercados dos Estados Unidos. Até lá, os mercados podem ficar tranquilos, mas esse será o teste real. O que vai ocorrer neste fim de semana? Trump vai esperar os mercados fecharem na sexta à noite e ordenar que os fuzileiros tomem a Ilha Cargue, origem de 90% das exportações de petróleo do Irã? Vamos descobrir. Grande escalada. E claro, o Irã provavelmente não recuou nessa situação. Os mercados de petróleo agem como se uma solução estivesse próxima. O Brent voltou a $101 por barril. Agora, algumas das variedades locais de petróleo ainda estão sendo negociadas a cerca de $150 o barril, mas esses tipos como Brent ou West Texas Intermediate estão sendo negociados a preços muito mais baixos neste momento. Vimos uma grande queda ontem, com o petróleo caindo vários dólares por barril, desde as máximas de ontem. Certo? Então isso é o mercado precificando uma possível resolução do conflito em breve. Claro, não perca nenhuma boa oportunidade de cometer crimes. Internet. Fontes ligadas a Trump, provavelmente, supostamente, dizem os rumores. 5 minutos antes do anúncio de Trump de suspender ataques ao Irã, houve grande movimentação no mercado. 1,5 bilhão de dólares americanos em futuros do S&P 500 foram comprados em uma única operação. Foram vendidos 192 milhões de dólares em futuros de petróleo, valores 4 a 6 vezes maiores que o normal na época. Alguém sabia. Puxa vida. Os futuros dos Estados Unidos começaram o dia levemente no vermelho, sem grandes movimentos. O rally de ontem nas ações foi bom, mas durou pouco e recuou novamente para baixo da média móvel exponencial de 200 dias. Essa é uma vela diária bem feia, se você quer saber. Ficamos brevemente sobrevendidos na sexta-feira. Você pode ver aqui, nós apenas chegamos ao nível de sobrevenda e tivemos uma pequena recuperação a partir daí, certo? Neste momento, tenho 2 operações abertas na Bitunix. Entrei nessas operações logo depois do vídeo de ontem. Pensei, quer saber, dane-se. Vamos lá, vamos entrar em algumas operações. Temos uma operação aberta em PEP e uma operação aberta em Solana. O alvo da operação em Solana é 97. Esse é o topo da cunha em que ela está agora. Vou mostrar esse gráfico em um segundo. Na operação de PEP, o alvo é 0039. Então isso indicaria uma alta bem significativa vindo aí para PEP se as coisas continuarem indo na direção certa para a gente. Beleza? Mas em ambas as operações eu já coloquei o stop no ponto de equilíbrio. Então se as operações reverterem, a gente sai no 0 a 0. Tá tudo certo. Beleza? Se continuarem, fantástico, vamos ter bons lucros. Pronto, essas são as operações que estamos fazendo agora. Aliás, se você quiser operar comigo lá na Bitunix, tem um link aqui embaixo. Você pode se cadastrar. Você pode começar a operar comigo lá na Bitunix, uma corretora que respeita sua privacidade e sua liberdade, permitindo que qualquer pessoa, de qualquer lugar, negocie na Bitunix. Isso inclui você. Certo, eu sei que muitos de vocês estão procurando uma boa corretora por aí. Podemos operar comprado e vendido em várias moedas.
Bom, essa é a corretora para você, certo? Eles têm as moedas, eles têm a liquidez. Se ele usar o link abaixo para se cadastrar, ao depositar $1.000, recebe 200 de volta, ele depositou 2.000. Vai receber dólares de volta. De volta. Beleza, esses são bônus de campanha enormes, enormes. Essa campanha atual termina em poucos dias. Então, se você quiser aproveitar essas ofertas, corre lá. Enquanto ainda está rolando, link aqui embaixo, beleza. Então, o Scalping Pro postou isso, o fundo está próximo e o preço está em baixa desde outubro, já corrigiu 50%, as médias móveis de 200 e 300 semanas já serviram como zonas de fundo fortes para o Bitcoin no passado. Em 2018, o Bitcoin atingiu o fundo na média de 200 semanas. Em 2020, foi na média de 300 semanas com um pavio rápido. Em 2022, a FTX quebrou. O Bitcoin atingiu o fundo na média de 300 semanas, ficando um pouco abaixo dela no final de 2022. Agora, o preço está sendo negociado perto da média de 200 semanas, mas ainda não testou ela de fato. Níveis-chave para ficar de olho. 59 mil na média de 200 semanas, 51 mil, ou como alguns chamam, 52 mil na média de 300 semanas. O preço está entrando em uma zona de acumulação de longo prazo com alta probabilidade. Os ETFs à vista de Bitcoin movimentaram 167 milhões de dólares para o Bitcoin. Pequenas saídas para o Ethereum, nada para Solana e XRP. Curiosamente, Saylor comprou cerca de 75 milhões de dólares em Bitcoin ontem. Não é uma grande compra para ele. Ele já comprou mais na semana passada, mas acredito que veremos mais grandes compras do Saylor em breve. Os ETFs continuam comprando. Se eles continuarem assim durante a semana, isso vai dar quase $1 bilhão em uma semana. Nada mal, a demanda ainda está aqui. O BTC está exatamente sobre a média móvel exponencial de 20 dias, no espaço entre as médias de 20 e 50 dias. Mas como eu disse ontem, o mais importante para o BTC agora é sair desse canal de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro, certo? Vai ser um movimento projetado de $10 mil, seja rompendo para cima ou para baixo. Se cair abaixo de 66 mil, vai para 56 mil, perto da média móvel simples de 200 semanas. Se romper acima dos 76 mil, vamos para 86 mil, que basicamente está alinhado com a média móvel exponencial de 200 dias. Esses são os movimentos para ficar de olho. Até que tenhamos um movimento em qualquer uma dessas direções, estamos apenas consolidando dentro desse canal mais amplo, o que está tudo bem. Vamos aceitar essa consolidação. Bitcoin no semanal. Seguimos tranquilos na média móvel exponencial de 200 semanas, desde o início de fevereiro, já são 2 meses com o preço lateralizado, consolidando em uma média móvel importante. Destaco esse ponto para você. Estamos nos aproximando lentamente, nos aproximando devagar, certo? Ainda não chegamos lá, ainda não está confirmado, mas estamos nos aproximando lentamente de um cruzamento de alta no MACD semanal. Se o preço não despencar, certo, e continuar basicamente andando de lado ou até subir um pouco. Então, provavelmente nas próximas 2 a 3 semanas, veremos esse cruzamento de alta do MACD no semanal, o que indicaria uma grande mudança no momentum em relação àquela época de agosto, quando tivemos o cruzamento de baixa no semanal. Certo? Faz tempo que não tínhamos um assim, onde realmente temos essa virada abaixo da linha zero. Olha como o MACD está profundamente sobrevendido. Você pode ver aqui que lá em agosto de 22 tivemos esse movimento. Veja situações recentes, como o cruzamento de alta em outubro de 24, quando o preço subiu bastante. Assim, é possível observar esse tipo de cruzamento. O preço pode subir bastante, mas talvez não nos leve a novas máximas históricas. Vamos ver como isso se desenrola, é claro. Watcher Guru, o CEO da BlackRock, Larry Fink, diz que a tokenização pode transformar as finanças como a internet fez em 1996. Lembre-se, Larry Fink quer colocar literalmente tudo mesmo, na bendita blockchain. Tokeniza tudo, meu amigo. E claro, qual rede vai se beneficiar disso? Solana, Ethereum. Solana segue no padrão de cunha ascendente e precisa romper acima dos dólares para subir. Por isso defini minha meta de lucro na minha posição comprada em Solana aqui nos dólares.
Se a gente romper abaixo de 89, aproximadamente 88, isso pode sinalizar uma queda muito mais forte chegando aqui, porque o alvo nesse caso vai ser bem grande. Seria uma queda de cerca de 20 dólares. Então, se romper 86, a gente volta para algo em torno de 66. Então, potencialmente, podemos retestar esses fundos aqui. Vamos ver como isso se desenrola, é claro. Ainda não tivemos confirmação de rompimento em nenhuma direção. O movimento de domingo foi basicamente um dump falso, aquelas coisas típicas de domingo que se reverteram muito rápido com um tweet do Trump, claro. O Ethereum está atualmente na média móvel exponencial de 20 dias, ainda dentro do grande padrão que temos aqui para esse padrão de cunha ascendente. Tivemos um rompimento breve, mas logo acabou. O cenário macro prevaleceu e isso não conseguiu se sustentar. No entanto, devemos ter alguma resolução aqui num futuro não tão distante. Quando isso acontecer de novo, não precisamos pensar muito, só vamos observar os níveis, ok? Acima de 2.250 dólares é uma quebra para cima. Abaixo de 1.950 ocorre uma quebra para baixo e novas mínimas, pois o movimento implícito aqui é bem grande. De 2.700 para 2.150, então é uma movimentação de cerca de 400 a 500 dólares para baixo. Então, estamos olhando potencialmente para a ETH a 1.500 dólares nessa situação, se rompermos para baixo nisso, certo? Certo? Interessante, cara. O ouro teve algumas semanas malucas, caiu 25% em um mês, bateu na média móvel exponencial de 50 semanas, ontem e teve uma grande recuperação de 4.100 de volta para 4.400. A alta do ouro ainda não acabou. No entanto, ainda existe a possibilidade de que a semana de 26 de janeiro tenha sido o topo do ouro no curto prazo, beleza? A tendência de baixa continua. Vejo possível recuperação até a média de 20 semanas, cerca de 4.600, ou até a linha de tendência de baixa, agora em torno de 5.100 dólares. Mas a tendência de baixa está em vigor, certo? Se você está esperando uma quebra de resistência, novas máximas no ouro, vai exigir muito esforço e muita demanda, cara. Vamos colocar dessa forma. Ei, só quero lembrar a todos que, claro, compartilhamos esse setup da Circle quando o preço estava sendo negociado a dólares, certo? Na nossa newsletter gratuita. Link abaixo caso ainda não tenha assinado nossa newsletter gratuita. Circle está em 126 e parece consolidando. O MACD diário está prestes a fazer um cruzamento de baixa e segue sobrecomprado. Sinceramente, agora uma correção seria legal e normal. E se realmente corrigir, você pode ver o preço dar uma queda razoável. Não seria a maior queda do mundo, mas uma queda razoável. Eu ficaria de olho em algo assim acontecendo, potencialmente. 25% talvez eu esteja sendo ganancioso, sabe? Voltando para uns 90 dólares. Talvez ele só caia até a média móvel exponencial de 20 dias, o que seria uma queda de cerca de 13%. Isso seria uma queda total de cerca de 20% a partir do recente ponto mais alto. Beleza! A Tesla ainda está em tendência de baixa, uma tendência de baixa muito clara. O gráfico está bem limpo agora. Se você é otimista com a Tesla, quer vê-la acima da linha laranja novamente. Se você é um otimista com a Tesla que só quer comprar ações da Tesla mais baratas, 290, cara, 290 na média móvel exponencial de 200 semanas, esse seria um ponto interessante para pegar algumas. Vamos colocar dessa forma. Beleza. Aliás, legal. O short de Bitcoin rendeu bons lucros para um dos nossos membros do círculo interno no Discord. Ele encerrou. Precisa fechar essas operações, cara. São trades de curto prazo, certo? 32% de lucro, ótima operação. Parabéns, senhor. Tivemos um ótimo lucro. Compartilhamos esse sinal com o nosso círculo interno no Discord para operar vendido em Bitcoin. Se quiser entrar no círculo interno, use o link abaixo. Esperamos você lá. Grupo incrível com excelentes ferramentas de IA para você. Temos nosso bot de tokens e o bot Lark Davis, que analisa tokens, identifica golpes e pode avaliar gráficos para você. Oferecemos relatórios semanais de altcoins e ações de tecnologia. Você também recebe sinais de trade, como o que compartilhamos, que gerou um ótimo ganho na operação vendida. São atualizações semanais sobre cripto, ações e metais, posições longas e curtas.
Beleza, você vai receber nosso curso de trading gratuito. Não era um curso de trading gratuito, custava apenas $39,99, mas estamos dando ele para você de graça. De graça. Por que você não se inscreve no Discord? Custa $50 por mês, mas você tem 7 dias de teste grátis. Você pode entrar, testar nossas ferramentas e conferir nossas operações. Esperamos você lá. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!